Às vezes perguntam-me, como existem pacotes de exames e afins, as pessoas não sabem bem o que escolher. A nossa clínica evita exames com muita exposição à radiação e dos quais se obtém pouco benefício. Em vez disso, há algo em que insisto sempre, exames simples, precisos e sem exposição à radiação. Na verdade, é isso que faz poupar dinheiro a longo prazo. Os exames de saúde gerais que se fazem normalmente não avaliam a saúde, avaliam a doença. Servem para ver se a estrutura do corpo está danificada. As pessoas acham que um paciente com cancro do fígado terá níveis hepáticos terríveis nas análises ao sangue. De forma alguma. Os níveis hepáticos nas análises de sangue de pacientes com cancro do fígado são bons. Porque reparem, este é o fígado. O cancro ocupa apenas uma pequena parte. O resto são células normais, certo? Portanto, funciona normalmente. Mas o cancro vai crescendo. Se o cancro tomar conta de cerca de 70% do fígado, então só restam 30% de células hepáticas normais, não é? É a partir daí que os problemas começam a surgir. Fizeram análise ao sangue e os níveis hepáticos subiram. Fígado gordo, estetose hepática, cirrose, cancro do fígado. Quando chega a este ponto, já não é um exame de saúde, pois não, é um exame de doença. Não devemos ficar contentes só porque nos dizem que o nosso fígado ainda não está totalmente destruído. Ainda hoje veio cá uma pessoa assim. Tinha cancro do pulmão, já com alguma idade, fez muito exercício a vida toda e controlou a dieta rigorosamente, mas quando fez a análise ao sangue e afim estava tudo normal. Tudo normal. Mas tinha cancro. Sim, mesmo assim é possível ter cancro. Quando se faz uma análise ao sangue aparecem os nossos valores e ao lado aparece um intervalo. Muitas pessoas pensam que esse é o intervalo normal. Há mesmo entre os profissionais de saúde, como consideram isso o valor normal, dizem que se estiver dentro desse limite está tudo ótimo e limpo. Há muitas pessoas assim. Mas vejam com atenção, quando vão para casa, o que é que lá diz? Diz valor de referência ou valor padrão. O que isso significa é que, por exemplo, começou-se a testar a concentração de proteínas no sangue. Então é preciso estabelecer um padrão. Se o Centro de Exames Médicos testar cerca de 300 mil pessoas, obtém-se uma distribuição normal, certo? Isso significa que 95% dessa distribuição normal enquadra-se nesse intervalo. Aqueles que ficam de fora são os 5% nos extremos. Estas são claramente pessoas com problemas graves. Mas como é no nosso país, temos o Sistema Nacional de Saúde, SNS, não é? Se estiver dentro desses 95%, não se podem fazer exames adicionais ou tratamentos pela via normal. É preciso estar fora desse intervalo. Mas quando se sai desse intervalo, já se atravessou o rio sem retorno. A nossa saúde é assim. Se pensarmos numa mola, se esticar só um bocadinho, ela volta ao normal como antigamente. Mas se esticar demasiado, mesmo que a solte, já não volta. O mesmo se passa com a diabetes. Se o nível de açúcar no sangue em jejum considerado normal é 99 e o valor oscila ali entre 98 e 99. Isso significa que há um problema, funcionalmente falando. O tratamento deve começar a partir daí, mas no nosso país dizem controle a sua dieta e tenha cuidado, pré-diabetes volte da próxima vez, e assim continuam até que um dia o valor dá 110. Venha cá, agora já é um paciente. E dão-lhe medicamentos. A partir daí não é fácil para essa pessoa voltar a ser o que era. Especialmente nos exames comparticipados pelo Estado, eu penso, já que vão tirar sangue, podiam fazer mais algumas coisas. Gostaria que pedissem o consentimento do paciente, cobrassem uns 35 euros a mais e fizessem mais testes. O que fazem é muito pouco. Normalmente vêm 2 ou 3 níveis hepáticos, proteínas, anemia, glóbulos brancos, plaquetas e muitas vezes nem vem o colesterol, talvez uns 5 ou 6 parâmetros. A partir deste ano, as diretrizes que chegaram aos hospitais ditam que não se podem fazer mais de 10 ou 15 exames de uma só vez. Se for a um hospital universitário tirar sangue, normalmente tiram 2 tubos básicos. Para análises ao sangue gerais e análises químicas é obrigatório tirar esses 2 tubos. E acha que fazem todas as análises possíveis. Sabia que, embora os hospitais universitários sejam excelentes, são os que fazem menos testes nestas situações. Os hospitais universitários nunca se desviam do que é estipulado pelo seguro de saúde público. Os doentes com hepatite crónica fazem análise ao sangue e ecografias a cada 6 meses, certo?
Na minha opinião, quando verificam os níveis hepáticos, seria bom verificar a tiroide e mais algumas coisas, mas eles avaliam apenas o fígado. Muitas das pessoas que vão a hospitais universitários a vida toda por causa da hepatite nunca fizeram um check-up geral. Por isso pergunto, por que não o fez até agora? E eles respondem que achavam que o médico famoso do hospital universitário verificava tudo ao fazer as análises e a ecografia semestral. Ele só está a ver o fígado. No ano passado fui a um hospital universitário, paguei uns 1.400 euros e fiz exames completos e disseram que estava tudo limpo. Isso não significa que o corpo esteja realmente limpo. A forma correta de interpretar isso é a seguinte. Por exemplo, um check-up de 700 euros faz cerca de 10 testes para as doenças mais comuns na nossa população. Não se pode testar todas as doenças. Com 1.400 euros fizeram cerca de 30 exames, com 2.100 euros fizeram 50 exames. É isso que significa. Ao fazer isso, não saiu do reference range do valor de referência. Ou seja, a estrutura não está danificada. Significa que não encontraram provas de danos. Eu gostaria de recomendar o seguinte. Quando fizerem um exame de saúde, façam um verdadeiro exame de saúde. As pessoas costumam ver se o corpo está doente e danificado. Em vez disso, têm de avaliar o quão saudáveis estão. Na nossa clínica, evitamos testes que envolvam muita radiação e que tragam pouco benefício. O que não deve fazer num check-up de saúde, a minha primeira dica é evitar o pensamento de já que vou fazer um check-up desta vez, o exame PET vê o corpo todo e é o mais preciso, vou analisar o corpo todo com o PET para descobrir se tenho cancro. Como isto custa mais de 700 euros, as pessoas acham que se é caro é porque é bom. Isto é uma tolice. Em primeiro lugar, a quantidade de radiação é enorme. Mesmo os pacientes oncológicos só fazem um PET-CT cerca de uma vez por ano. Fazer um PET-CT uma ou duas vezes por ano não é um problema grave de imediato, mas o PET-CT é, na verdade, um dos exames menos precisos para este fim. O PET-CT serve para detectar células altamente ativas. Por exemplo, quando vai fazer um PET-CT, recebe uma injeção de soro com glicose e o material nuclear aplicado nela. Sendo glicose, espalha-se por todo o corpo em 20 segundos. A fonte de energia de todas as células é a glicose. Todas as células a tentam absorver e devorar. Então o que acontece? Os mais fortes roubam tudo. Esses mais fortes são, na sua maioria, células cancerígenas ou células de inflamação crónica. Depois de ser absorvida assim, a câmara gama capta a imagem. Isso é o exame PET. Se, por exemplo, aparecer uma mancha escura aqui no pescoço, o que significa que estão aqui concentrados os fortalhaços que consomem muita energia. Será cancro de pele ou será esofagite, laringuite, cancro do esófago ou um problema no disco cervical? Não se sabe. Por isso, para conhecer a estrutura tridimensional, combina-se a imagem PET com uma TAC em simultâneo. A isso chamamos PET-CT. Em 3D, consegue-se perceber, isto era no esófago, por exemplo. Então, a partir daí, sabe-se que há algo suspeito naquele local. Depois faz-se uma TAC, uma ressonância magnética ou uma biópsia lá para descobrir exatamente o que é. Portanto, um PET-CT é para fazer uma varredura geral. Para quem é que isto tem significado? É usado para fazer o rastreio de metástases nos gânglios linfáticos ou metástase à distância após a cirurgia de doentes oncológicos. Uma doente com cancro da mama faz um PET e vê, há algo a piscar aqui acima da clavícula, então pensa, será que o cancro se espalhou para os gânglios linfáticos aqui? É um exame útil para detectar este tipo de coisas. Mas achar que vai descobrir com precisão tudo sobre o corpo num exame de saúde de rotina é um completo mal-entendido. Portanto, pode dizer-se que esse tipo de abordagem não faz sentido e a segunda coisa que não faz sentido é o que eu chamo de TAC aos discos. Não tem muito cabimento fazer uma TAC da coluna durante um check-up de saúde. Ultimamente tem-me doído o ombro, tem-me doído as costas. Devo aproveitar o check-up e fazer uma TAC. Façam à coluna cervical e torácica. Isso não faz sentido nenhum.
Se lhe doerem as costas ou os ombros, deve ir a um ortopedista, e se o médico disser, precisamos de fazer um exame mais detalhado, então falo nessa altura. E aí o seguro de saúde também cobre. Mas se o pedir por iniciativa própria num exame de rotina, terá de pagar 100% do bolso e não vai tirar grande proveito disso. O mesmo se aplica à TAC abdominal. A TAC abdominal deve ser feita com meio de contraste. Se não usar contraste, sai tudo escuro e não se percebe nada do que lá está. Normalmente uma TAC com contraste emite o dobro da radiação de uma TAC normal. Claro que mesmo assim a radiação anda na casa dos 10 MSV, no máximo não chega aos 20. Mesmo não sendo excessivo, não há necessidade de se submeter a isso desnecessariamente. Se for estritamente necessário, por exemplo, se estiver a fazer uma ecografia de rotina e o médico vir um nódulo no rim, mas não souber se é maligno ou benigno, nesse caso sim deve fazer uma TAC. Especialmente a TAC das artérias coronárias do coração, a quantidade de radiação anda à volta de 18. Então uma pessoa que é jovem, que não tem hipertensão e cujo eletrocardiograma não apresenta problemas, precisa mesmo de a fazer. Tenho alguma tensão alta e no ano passado o meu eletrocardiograma deu uma pequena alteração. Bem para ver a função cardíaca com mais precisão, desta vez pode fazer um teste de esforço na passadeira ou uma ecocardiografia para ver se as válvulas se movem bem, mas alguém sem problemas nenhuns não precisa de fazer uma ecocardiografia, muito menos uma TAC cardíaca ou coronária. Claro que pessoas com historial médico devem fazê-lo, mas essas pessoas fazem-no sob prescrição na cardiologia. Fazer exames num check-up geral que podem ser facilmente prescritos pelo seguro de saúde é algo sobre o qual deve pensar duas vezes. E também pedir uma ressonância magnética RM ao cérebro no check-up, isso também não tem muita lógica. Porque se houver suspeita de sintomas neurológicos, o Departamento de Neurocirurgia ou Neurologia prescreverá uma TAC ou RM cerebral coberta pelo seguro. As únicas coisas que se conseguem ver de forma relevante são tumores cerebrais ou hemorragias cerebrais. Mas para esses problemas, regra geral, aparecem sintomas. Se não tem nenhum sintoma, para que fazer isso? Às vezes perguntam-me por causa dos pacotes de exames, o que devem escolher. Há uma coisa que eu digo sempre: um exame sem radiação simples e precisa é a ecografia. É um exame feito com ondas de som, não é radiação. Basta usar o aparelho de ecografia em várias partes do corpo. Faça a tiroide, a mama, ao abdômen. A ecografia abdominal vê muita coisa. Vê o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o baço, vê tudo. E no caso dos homens, convém fazer uma ecografia à próstata. Basta fazer uma ecografia a várias partes, uma vez por ano. Passados os 40 anos, começam a aparecer nódulos em vários sítios. Aparecem nódulos benignos. A partir daí, basta ficar alerta para prevenir o cancro. A segunda coisa é, faça endoscopias com mais frequência. Eu faço muitas colonoscopias. Não há exame tão preciso como uma endoscopia. Mas também há pessoas que dizem: a endoscopia custa muito por isso, fiz um raio-x com contraste gastrointestinal. Isso é um método que se usava muito antigamente. A endoscopia é excelente porque permite ver diretamente. E nos exames preventivos do Estado, fazem exames às fezes para pesquisar sangue oculto. Bem pode ser uma fissura anal, hemorroidas, pólipos do cólon ou coisas semelhantes, mas se houver sangue no exame de fezes, muitas vezes o cancro do cólon já está avançado nessa pessoa. Se aparecer sangue nas fezes, o SNS cobra a colonoscopia a seguir. Não espere por isso. Pague do seu bolso e faça uma colonoscopia preventiva. O nosso país tornou-se um dos líderes na incidência de cancro do cólon. Qual é a semente do cancro do cólon? São os pólipos. Só precisa de os remover sempre que surgirem. Hoje em dia, quando os jovens fazem colonoscópias, encontram-se imensos pólipos. Acho que é tão comum como o fígado gordo. Não precisa de fazer uma colonoscopia todos os anos. Enquanto o cancro do estômago e a gastrite atrófica crónica podem evoluir rapidamente para cancro, um pólipo no cólon geralmente demora entre 5 a 10 anos a tornar-se maligno. Por isso a recomendação académica é
o SAN-I. Bem se fez desta vez e não havia pólipos, repete, daqui a 5 anos, mas se fez desta vez e tinha pólipos, então faz daqui a 3 anos. Na maioria dos casos, passados 3 anos, se não alterar os seus hábitos de vida, especialmente a dieta, ou se não perder peso, o pólipo voltará a aparecer. Há fatores de risco, há muitos pacientes com cancro coloretal na minha família. Sou obeso e já tenho pressão alta e diabetes. Estas pessoas devem fazer o exame anualmente. Quando se faz uma endoscopia digestiva alta, a partir de meados dos 30 anos, mais de metade das vezes encontra-se gastrite. A nossa população consome comida muito salgada e afins não é, a partir dos 40, faça uma endoscopia digestiva alta anualmente. Há algo que recomendo vivamente. Recomendo sempre a MRA, angiorressonância magnética. A MRA é a mistura de uma ressonância magnética com angiografia. Permite ver detalhadamente os vasos sanguíneos do cérebro. Não é fácil testar se temos, por exemplo, um coágulo de sangue ou se os vasos sanguíneos ficaram mais espessos. Os vasos sanguíneos do coração não aparecem bem nas imagens convencionais. Portanto, é preciso fazer uma angiografia através da artéria na virilha, mas isso não só é arriscado em si, como também a exposição à radiação é considerável. Assim costuma ser feito simultaneamente como exame e tratamento de obstrução, quando alguém dá entrada nas urgências com um infarto do miocárdio. Mas não podemos considerar isso um exame de saúde preventivo. No entanto, sem passar por isso, se fizer uma MRA, pode ver todos os vasos sanguíneos do seu cérebro de forma não invasiva. Estatisticamente, 1 em cada 40 ou 50 pessoas terá um aneurisma. O vaso sanguíneo está ligeiramente inchado e, como está inchado, pode rebentar de repente. Por isso, se rebentar subitamente sem qualquer sintoma prévio, resulta em morte ou deixa sequelas graves. Façam este exame pelo menos uma vez na vida, por volta dos 40 anos. Garanto-vos que há sempre um caso em cada 45 ou 50 pessoas. Aquelas coisas que os check-ups públicos não cobrem, não deixem de adicionar ecografias ou endoscopias por vossa conta. Na verdade, a longo prazo, isso é ganhar dinheiro. Toda a gente que vem à nossa clínica há muito tempo faz o exame de vitamina D. Olhando para os níveis de vitamina D, consigo perceber se essa pessoa toma ou não suplementos nutricionais. Todos pensam o seguinte: suplementos para quê? Se eu comer bem, apanhar sol e fizer exercício, a minha vitamina D sobe. Isso é pura ilusão. Para sintetizarmos a vitamina D com a luz do sol no nosso país, há condições prévias. O nosso país fica a cerca de 39 graus de latitude norte. Só é possível sintetizar adequadamente entre abril e outubro. No inverno é impossível. E por volta de outubro, quando a luz do sol é mais forte, por exemplo, por volta das 14h, grandes articulações do corpo têm de ficar expostas por mais de 20 minutos. A articulação do ombro, a anca, os joelhos. Teria de apanhar sol assim, durante 20 minutos todos os dias. Acham que conseguem fazer isso? Além disso, os raios ultravioleta, que entram através dos vidros das janelas, não sintetizam a vitamina D. Por vezes recebo pacientes que são agricultores, eles também apresentam deficiência de vitamina D. Porque os agricultores usam chapéus de palha e cobrem a pele toda para trabalhar. Então, quando analisamos a vitamina D e também as vitaminas do complexo B, se não tomarem suplementos, praticamente toda a gente tem deficiência. A medicina clássica só se interessa pelos macronutrientes, os que criam energia. Dizem para comer hidratos de carbono, proteínas e gorduras numa determinada proporção. Mas isso é apenas a gasolina do carro. Sem gasolina o carro não anda. Portanto, nem é preciso debater isso, mas o que nós queremos é estar saudáveis. Ser saudável tem a ver com os micronutrientes, vitaminas, minerais e afins. É isso que vos digo para testarem. É o óleo do motor do vosso corpo. Além disso, o que deixa o nosso corpo doente, enferrujado e num estado de inflamação crónica são os radicais livres. Como sofremos de stress, eles vão inevitavelmente aparecer. Mesmo assim, temos de os controlar. O que elimina os radicais livres é a nossa capacidade antioxidante. Quanta capacidade antioxidante existe no meu corpo? O que destrói o vírus corona, o que inibe a recorrência do cancro, é a imunidade do meu corpo. Quanta imunidade tenho eu? Basicamente não deveríamos verificar pelo menos isto.
Os marcadores tumorais nas análises são cerca de 10 que podem detectar maioritariamente cancro do fígado, cancro do pâncreas, cancro do estômago, cancro coloretal, cancro do pulmão, cancro do colo do útero e cancro do ovário. Contudo, todos os exames têm uma sensibilidade e uma especificidade. A sensibilidade é a probabilidade de o exame dar positivo quando a doença existe. A especificidade é a probabilidade de dar negativo quando a doença não existe. Nenhum exame é 100% exato. Por isso a nossa clínica só recebe pacientes oncológicos. Mas o curioso é que para os pacientes que vêm logo a seguir a serem diagnosticados, apenas cerca de 10% têm estes marcadores tumorais elevados no sangue. Portanto, devem saber que o cancro tem de avançar consideravelmente para que estes valores subam. Ou num check-up de saúde, eles fazem o painel de marcadores tumorais todo. Eu acho que deviam fazê-lo. Como o cancro pode avançar muito sem dar sintomas e é difícil fazer exames de imagem a tudo, devem pelo menos fazer a análise ao sangue para tentar detectar algo que já esteja mais desenvolvido. Mas atenção, se os valores na análise ao sangue subirem, então temos de investigar a fundo. Se o PSA subiu, se o PSA normal vai até 4, mas o resultado deu 8 ou deu 6, então devem obrigatoriamente avançar para uma biópsia da próstata guiada por ecografia transretal TAC e ressonância magnética. No entanto, não pensem, não tenho cancro nenhum só porque os exames de sangue deram normais. Isso não é verdade todo. Só porque os marcadores tumorais deram normais, eu não tenho cancro, isto é absolutamente falso. Na verdade, fazer análises aos marcadores tumorais não é a ferramenta mais útil para descobrir um cancro inicial. Qual é a verdadeira utilidade disto para quem está a fazer tratamentos de quimioterapia contínuos, serve para ver se o tratamento está a ter efeito ou não, é realmente valioso para determinar isso. E em segundo lugar, quando o tratamento terminou, mesmo assim a pessoa continua a ser seguida durante alguns anos, não é? Aí é bastante útil para detectar precocemente uma recaída, mas não dispara imediatamente quando o cancro surge pela primeira vez. Por isso, a maioria das pessoas que chegam à nossa clínica recém-diagnosticadas têm os marcadores tumorais perfeitamente normais. A probabilidade de descobrir se um cancro se formou apenas com base nisto é muito baixa. Ainda assim, fazer estas análises ao sangue não é má ideia, porque não há riscos de radiação associados. Um PET-CT tem uma carga de radiação severa, mas para isto basta tirar um pouco de sangue e como não há muitos marcadores tumorais disponíveis, acho que vale a pena testá-los. O que eu enfatizo sempre é, não se gabe de não ter sintomas, as doenças na sua origem não apresentam sintomas. Quando os sintomas aparecem, contem com o facto de que, na maioria dos casos, o corpo já não consegue voltar ao seu estado original. Por isso, quando ainda não há problemas, devemos manter a saúde através de um estilo de vida saudável. Mas, por favor, não descuidem os vossos check-ups médicos. Normalmente as pessoas adiam e não querem fazer até que o sistema de saúde continue a enviar cartas de aviso. Não posso adiar mais e depois toda a gente vai a correr no mês de dezembro. Se for nessa altura, obviamente, com tantas pessoas aglomeradas, os médicos que fazem os exames podem perder um pouco a concentração. Se distribuírem as marcações e fizerem os exames numa época mais calma, poderão obter resultados mais precisos. Portanto, não deixem tudo para a última hora. Há muitos centros de exames de saúde por aí, mas reparem, ser caro não significa necessariamente que seja o melhor. Para exames como a endoscopia ou a ecografia, a experiência e a habilidade da pessoa que os realiza são extremamente importantes. Na análise ao sangue, não importa quem tira o sangue, a máquina dá o resultado exato e não faz diferença, mas a ecografia pode ser completamente diferente, dependendo do ângulo de quem a faz. E a endoscopia também varia imenso consoante a experiência do profissional. Por isso seria muito melhor ter um médico experiente, um especialista em radiologia ou gastroenterologia, como o Dr. João Silva costuma aconselhar aqui no canal Vida Saudável Ré.